Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de Origem da Vida. Hoje a gente vai conhecer um monte de carinhas legais que, de alguma forma, nos ajudaram a compreender melhor a origem de todos os seres vivos. Vamos lá, então. Na antiguidade, a gente não tinha tecnologia e todo o conhecimento era muito baseado nos ensinamentos da igreja, né? Então, naquela época, o filósofo Aristóteles observava os fenômenos ao redor dele para poder tentar explicar a origem de todos os seres vivos, né? Por meios que não fossem só a reprodução normal, que já acontecia e não tinha como a gente falar que os seres vivos não vinham da reprodução, mas ele buscava uma outra forma de gerar os seres vivos. Ele foi o principal autor de uma teoria que é chamada de abiogênese. Bio quer dizer vida e gênese quer dizer nascimento, criação. Então, aqui seria a geração de vida através da não-vida. Esse A aqui na frente, ele nega o bio, que é a vida. Enfim, a abiogênese, ela afirmava que a vida poderia surgir da matéria inanimada, ou seja, que a vida podia surgir do nada, de algo que não estava vivo antes. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da geração espontânea, porque determinava que uma força vital, um princípio ativo, uma energia, uma coisa meio cósmica, atuava sobre algo que não tinha vida e criava seres vivos em cima disso. Meio loucura, né? Bom, vamos entender quais eram as observações que Aristóteles fazia para poder chegar a essas conclusões. Bom, então ele observava alguns fenômenos do dia a dia. Então ele via que se, por exemplo, você deixa um bife em cima da pia num prato, depois de alguns dias ia surgir nesse bife algumas larvas e algumas moscas. Então ele acreditou que, de alguma forma, uma energia atuava nesse bife e fazia com que esses seres vivos surgissem aqui. Outro exemplo que ele dava era nas roupas sujas. Então, se você deixa um monte de roupa suja num canto, em algum momento vai atuar uma energia sobre essas roupas que vai fazer alguns ratos aparecerem, né? Ou se você vai, por exemplo, você come na sua cama um salgadinho, um cereal, um doce e cai alguns farelos. E atuar uma força vital sobre esses farelos e eles iam se transformar em baratas, né? Muito louco e pra gente hoje parece que é absurdo, mas na época eles não tinham muito parâmetro, não tinha ninguém para falar que isso estava errado. Então eles acreditavam nisso. E aí, observando essa teoria maluca, um biólogo chamado Francesco Redi resolveu estudar o assunto e foi o principal autor de uma teoria chamada de biogênese. É quase o mesmo nome, mas a gente não tem o A. Percebam aqui. Então, aqui o biogênese quer dizer realmente origem da vida com vida, né? Essa lei da biogênese, aliás, essa teoria da biogênese, mais para frente foi consolidada como uma lei. Então, uma teoria ela vira lei quando a gente prova que aquilo é verdade, e se você faz os experimentos 1 milhão de vezes, ele sempre vai dar o mesmo resultado, né? Eu falei sobre isso no método científico. E aí, essa lei da biogênese prova que os seres vivos só podem surgir através de outros seres vivos, né? Por meio da reprodução. E ele fez um experimento muito simples e que provava essa teoria, mas a biogênese, que é aquela teoria anterior de Aristóteles, só foi derrubada de verdade um tempo depois, pelos experimentos de outro cientista, que é o Louis Pasteur. Então vamos entender o experimento de Redi. Ele pegou 3 frascos, na verdade, inicialmente ele pegou 2 frascos. Em um frasco ele colocou um pedaço de carne e deixou o frasco aberto. No segundo frasco ele colocou o pedaço de carne e fechou. Por quê? Ele queria provar que só ia aparecer larva e novas moscas dentro do vidro, em cima da carne, porque iam vir moscas que já existiam aqui, iam colocar ovinhos e esses ovinhos iam se tornar novas moscas. E é o que realmente acontece, né? E aí, num frasco fechado, não tinha como as moscas entrarem, logo elas não colocavam ovos e a carne não criava moscas, não criava larvas, né? Mas para a igreja e para o pessoal da época não foi suficiente,
Por quê? Eles falaram assim: ah, você fechou o pote, então você impediu a força vital, aquela energia maluca, de entrar no pote e fazer a vida crescer na carne. Aí ele falou: ok, então eu vou deixar um espaço para a força vital passar, né? Aí ele pegou um terceiro pote e, ao invés dele tampar com a tampa do pote mesmo, lacrar, ele colocou uma gaze. Gaze é aquilo que a gente usa quando tá machucado, para limpar o machucado. É um pedacinho de tecido que dá para passar bastante ar por ele. Ele tem uns buraquinhos. E aí ele colocou essa gaze aqui para poder tampar esse pote. Porque teria teoricamente espaço para a força vital passar, mas não teria espaço para as moscas entrarem na carne. E aí, com esse experimento, ele provou que a força vital teve espaço para passar, mas ela não fez criar vida aqui. Então, quem na verdade criava vida na carne eram as moscas. E como as moscas não conseguiram entrar, a carne ficou limpa, né? Mas continuou não sendo suficiente para provar que a abiogênese estava incorreta. Enfim, e aí, para quem provou de verdade que a abiogênese estava incorreta, foi Pasteur. O experimento dele é igualmente simples, mas um pouquinho mais elaborado, né? E aí, já que experimentos de rede não eram suficientes, o Pasteur ele resolveu se dedicar para provar que a abiogênese era uma fake news. E ele topou participar de uma competição que na época dava um prêmio para quem solucionasse esse impasse, né, para saber qual das duas teorias era a correta. Então vamos entender o experimento dele. Ele utilizou uma vidraria de laboratório que tem é um balão, né, a gente chama de balão pescoço de cisne, porque ele tem esse pescocinho aqui semelhante ao de um cisne. Aí o que ele fez? Ele colocou dentro desse balão um caldo, tipo uma sopa, né? E cheio de nutrientes, uma sopa normal. E aí ele colocou esse pescoço de cisne aqui, que de alguma forma ele atrapalha a entrada do ar, tá? Porque o ar precisa passar aqui e dar a voltinha até chegar e ter contato com o caldo. E aí o caldo ficou sendo fervido, né? E hoje a gente sabe que quando a gente ferve alguma coisa, a gente mata os micro-organismos que tem lá, né? Então ele ferveu para deixar esse caldo limpinho, sem nenhum tipo de micro-organismo. E quando eu digo micro-organismo, eu quero dizer vida, né? Porque a gente não está falando sobre a origem da vida e o aparecimento da vida. Então aqui ele ferveu esse caldo para garantir que não tinha vida nenhuma lá dentro. E aí ele deixou o caldo, depois que ferveu, o caldo ficou lá parado e não entrou ar aqui dentro, então sem entrada de ar, não entrariam micro-organismos. Mas como esse balão estava aberto, ele permitiria que, se a biogênese fosse verdade, que a energia vital, que a força vital entrasse e gerasse vida. Mas não aconteceu, né? E aí, quando ele quebra esse pescoço de cisne e deixa o balão aberto e o caldo fica exposto ao ar, porque aqui o ar consegue passar tranquilamente, né? Eles perceberam que o caldo, quando o pescoço estava aberto, ele era contaminado por micro-organismos. Então, esses micro-organismos estavam aonde? Estavam no ar, né? E aí, do ar, eles pousavam na sopa, pousavam entre aspas, né? Tinham contato com a sopa e começavam a se desenvolver. Logo, a vida não surgia do nada. Nesse caso aqui, os micro-organismos que são a vida que a gente está tratando aqui nesse caldo estavam no ar, né? Enfim, aí, de verdade, esse experimento acabou convencendo a igreja e a população na época e se tornou a teoria mais aceita para poder explicar a origem da vida, né? O surgimento da vida naquele momento, e aí mais para frente se tornou uma lei. Aqui para a gente arredondar então os dois conceitos. Origem da vida, nosso tema. A abiogênese era uma teoria fundamentada por Aristóteles e que a igreja apoiava muito e acreditava que a vida poderia surgir do nada, que era a geração espontânea. Já a biogênese é a teoria fundamentada por Rede e Pasteur, que provou que a vida só podia se originar de outro ser vivo. E é a teoria que, aliás, a lei que a gente tem aí como verdade até hoje.
Beleza, agora você conhece as duas principais teorias sobre a origem da vida, mas nenhuma delas explica, na verdade, de onde é que veio o primeiro ser vivo. Afinal, se na biogênese a gente descobriu que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, da onde que veio o primeiro ser vivo que deu origem a todos os outros? Vamos entender. Daqui para frente, tudo que a gente tem são teorias. Então, eu vou falar para vocês a teoria mais aceita, porém, a gente não tem certeza de como realmente o primeiro ser vivo surgiu, tá? Então, a teoria mais aceita hoje é a teoria da evolução química. É o resultado dos estudos de dois carinhas chamados Oparin e Haldane, e essa teoria diz que a vida se iniciou a partir da evolução de elementos químicos, né? Então, na água, a gente tinha alguns compostos químicos super simples que foram se combinando e aí, ao longo do tempo, se tornaram um ser vivo mais complexo. Vamos ver um diagrama aqui. A imagem está em baixa qualidade, mas acho que dá para a gente entender. Aqui a gente tinha a Terra primitiva, né? A atmosfera primitiva, bem lá no início do surgimento do planeta Terra. Então era aquele apocalipse, aquela coisa muito louca, e aí a gente tinha a água, né? Que era o oceano, e o que eles chamam de caldo primordial, caldo porque eles pensam na mesma teoria de Pasteur, né? No sentido de caldo. E aí, nesse caldo, a gente tinha algumas moléculas orgânicas mais simples, que vinham da atmosfera. E aí, o que acontecia com esses elementos químicos que estavam na água? Eles sofriam a descarga elétrica que vinha lá da atmosfera. Ao mesmo tempo, tinha o calor do vulcão, a radiação ultravioleta do Sol, tudo isso, toda essa dinâmica, né? Porque era um ambiente realmente apocalíptico, toda essa dinâmica acabou fazendo com que esses elementos químicos se chocassem e ao longo do tempo se juntassem, formando moléculas cada vez maiores que se tornaram o que a gente tem hoje como RNA, que é a parte simples do DNA, né? O DNA repartido é o RNA, e aí foi se tornando o primeiro ser vivo unicelular e depois deu origem aos outros seres vivos mais complexos, né? E aí daqui desse ponto a gente já parte para uma teoria da evolução. Então o primeiro ser vivo teria vindo resultado dessa dinâmica toda lá da Terra primitiva. Bom, isso é tudo, né? Aqui nesse GIF, só para contextualizar, a gente tem uma representação de como teria acontecido essa evolução química. Então, a gente tinha lá o oceano e aí uns elementos químicos simples que iam se chocando e se unindo e formando elementos mais complexos, até que chegou um momento que eles se tornaram o primeiro ser vivo unicelular, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários e bons estudos!